Recebemos neste Sob Escuta Fernando Teixeira dos Santos, ex-ministro das Finanças do governo de José Sócrates, mas assume a sua carreira de professor de finanças no livro que lança agora, Mudam-se os tempos, mantêm-se os desafios. No livro tem um capítulo em que compara a evolução das finanças públicas pelos vários partidos que estiveram no governo, para concluir, e cito, que quer o PS, quer o PSD contribuíram para a evolução observada do aumento do peso das administrações públicas na economia, isto é, do peso das suas despesas e das suas receitas e da acumulação de dívida pública. Não há inocentes nem botes expiatórios. Ou seja, nenhum dos partidos do arco da governação, como são chamados, pode atirar um ao outro a crítica de que aumentaram o peso da economia, o peso do Estado na economia. Sim, é o sentido dessa observação que faço no livro. Eu analisei a evolução das várias componentes orçamentais desde o 25 de Abril até o ano de 2020 e procurei imputar em cada ano o resultado orçamental na proporção dos dias de governação dos partidos que asseguraram essa governação. E, de facto, o resultado que se obtém, aqui e acolá, com ligeiras diferenças, mas penso que em situações muito próximas um do outro, quer o PS, quer o PSD, são os partidos, aliás, como seria de esperar, atendendo a que foram basicamente esses os dois partidos que asseguraram grande parte da governação do país nestas décadas, são responsáveis pelo aumento da despesa, pelo aumento da receita, em particular dos impostos, e, consequentemente, também pelo aumento da dívida, uma vez que, durante estes anos, tivemos um déficit sistemático das contas públicas. Nesse capítulo também, quando olha com mais atenção para o que se passou nos governos do PS e nos governos liderados pelo PSD, conclui também que, no caso do PS, houve um maior agravamento dos saldos primários, mas que no caso dos governos do PSD verificou-se um maior aumento de impostos e um maior agravamento da dívida pública. A minha questão aqui também é se isto não teve a ver também com o ciclo económico em que o PSD, os governos do PSD estiveram à frente do governo, não é? Que seguiram muitas vezes a períodos ou que acompanharam períodos de alguma recessão e alguma necessidade de contenção orçamental, e se não é por causa da necessidade de corrigir as contas públicas que o PSD pode sair um bocadinho pior da fotografia? Não creio que se possa tirar imediatamente essa conclusão. Sem dúvida que os partidos, no longo período que é analisado, tiveram diferentes conjunturas, portanto, e tiveram que se confrontar com diferentes fases do ciclo. E diria que, à partida, não é de esperar que um dos partidos tenha estado mais exposto a uma conjuntura negativa do que outro. Até poderei dizer que, se calhar, até foi mais o PS que teve que enfrentar os piores momentos de crise, porque foi com o PS no governo que a primeira vez veio cá o Fundo Monetário Internacional em finais dos anos 70, foi já também com o PS no governo, aqui nesta altura, mais provavelmente o Bloco Central, a segunda vinda do Fundo Monetário Internacional, na primeira metade dos anos 80, e recentemente também com o programa da Troika. Acho que com a crise financeira internacional e com o peso da crise, tivemos quer o PS a suportar esse impacto, quer depois o governo do Dr. Passos Coelho nos anos a seguir. Portanto, e aqui repartem também essa... O PSD diz sempre que tem que limpar as finanças públicas após governações do PS. Não concorda com isso? Eu recordo que, quando fui para o governo, tive que limpar a situação das finanças públicas do governo herdado do PSD, não é? Assim como o engenheiro Guterres, e isso também tem a ver com a minha outra experiência governativa, em meados dos anos 90, com um déficit ligeiramente acima dos 5% do PIB, também teve que reduzir o déficit para podermos entrar na moeda única. E sucedeu a um governo do PSD. Portanto, eu penso que esse tipo de declarações são mais declarações de natureza política, no combate político, que não passa necessariamente uma análise mais apurada dos factos e daquilo que se passou.
Vamos olhar agora, talvez, com mais atenção para a legislatura que se seguiu, portanto, ao resgate financeiro, liderada por Passos Coelho, e que seguiu um governo da qual foi Ministro das Finanças. Aliás, ficou na história o episódio pelo qual terá quase que forçado publicamente o Primeiro-Ministro a admitir que seria necessário pedir ajuda internacional. E o seu livro conta alguns detalhes engraçados, enfim, que pelo menos penso que não eram conhecidos, nomeadamente que avisou o Primeiro-Ministro várias vezes, sobretudo a partir de novembro, quando se soube que a Irlanda ia ser resgatada, que Portugal não ia conseguir escapar. O que é que o José Sócrates na altura lhe respondeu, quando fez esse aviso em novembro de 2010? Bem, ele na altura, francamente, quis, eu diria, ignorar o alerta, achando que a crise poderia passar e ser ultrapassada entretanto e que não haveria necessidade, atento que o orçamento, recordo-me nessa altura, tínhamos o orçamento para 2011 que estava a ser apreciado ou a acabar de ser apreciado nesse período na Assembleia da República, achando que nós iríamos conseguir ultrapassar a situação de crise. E daí que não manifestasse grande vontade em que o país, passo a expressão, atirasse a toalha ao chão nessa altura e fizesse um pedido de ajuda. Também devo dizer que a existir, na minha opinião, o pedido de ajuda também não seria nessa altura em que o orçamento ainda estava a ser apreciado e a ser aprovado. Eu quando o alertei, no momento em que a Irlanda se preparava para fazer o seu pedido de ajuda externa, quando eu alertei, olha, agora a Irlanda, a seguir somos nós, este a seguir não é no dia imediato ou no mês a seguir, isto é, na sequência de eventos a que estávamos a assistir na área do euro, esta queda das sucessivas peças do dominó, chamemos-lhe assim, indicava que a próxima peça a cair seríamos nós. Era uma questão de tempo. Depois, com a aprovação, já no início de 2011, por parte do Governo, juntamente com o Banco Central Europeu e a Comissão Europeia, do chamado PEC 4, houve ali também a expectativa de que Portugal pudesse ter aí uma resposta que evitasse o pedido de ajuda externa. A partir do momento que isso não aconteceu, dada a oposição em bloco na Assembleia da República a esse os programa. mercados também não reagiram bem, digamos assim, ao PEC 4, não é? Bem, os mercados acabaram por reagir mal, não foi ao PEC 4, mas sim à rejeição do PEC 4. Acha mesmo que se o PEC 4 tivesse passado, teria sido possível evitar o resgate? Isso é algo que é um contrafactual que é muito difícil de podermos dizer de uma forma muito assertiva que com o PEC 4 se teria evitado uma intervenção como aquela que houve da Troika. A convicção na altura era de que isso iria aliviar a pressão dos mercados e que, por exemplo, à semelhança do que se passou e podemos ver com a Espanha, nós poderíamos gerir a situação, obviamente dentro de um quadro de condicionalidade que estava inerente ao PEC 4, com a vigilância, o acompanhamento da Comissão Europeia, do Banco Central Europeu, da execução desse programa. Isto poderia confortar os mercados e dar-lhe mais alguma confiança e aliviar a sua pressão. Portugal poderia ter passado sem o pedido de ajuda externa. Mas, por exemplo, quando mais tarde, e nessa altura estávamos longe de imaginar, quando a situação da Grécia se agravou, quando até se colocou o cenário da Grécia poder sair do euro e o cenário do desmembramento da própria área do euro começou a estar perante os responsáveis políticos, isto aconteceu até já mais no governo que veio a seguir, 2012, já com o tempo do governo do Dr. Passos Coelho, com o professor Vítor Gaspar já nas finanças. Nessa conjuntura,
Portugal certamente iria estar novamente sujeito a uma grande pressão. Teria resistido, não teria? Acho que é um exercício de adivinhação que é um pouco difícil de podermos ter uma resposta assertiva quanto a isto, não é? No seu livro, que diz que não é um livro de memórias, mas que relata algumas histórias, digamos assim, mais pessoais, conta que admitiu demitir-se várias vezes como Ministro das Finanças, nessa altura. Gostava de saber um bocadinho mais sobre isso. E gostava também de lhe perguntar, diz que Sócrates lhe pediu para pedir ajuda, ou seja, para ligar à Ministra das Finanças espanhola, para tentar convencer a banca espanhola a comprar dívida pública portuguesa numa altura em que os mercados já estavam muito fechados. Chegou a tentar fazer isso? Não, eu no livro relato que de facto, cheguei a telefonar à ministra, era Helena Salgado, na altura, que era a ministra das Finanças espanhola, dizendo, olha, eu estou aqui nesta situação, há claramente dificuldades em aceder aos mercados financeiros. Já coloquei o meu primeiro-ministro perante esta necessidade e afirmei-a de que nós vamos ter que fazer um pedido de ajuda externa, mas ele pediu-me para ver se da parte espanhola havia ou não alguma hipótese, alguma capacidade de nos ajudar, de ter os bancos espanhóis, juntamente com aquilo que os bancos portugueses já tinham vindo a fazer, poder também aliviar um pouco a pressão que se fazia sentir nos mercados financeiros. E eu tive a resposta, aliás, como digo no livro, que era de esperar. A Espanha já tinha os seus problemas e já estava com dificuldades em ela própria enfrentar os seus problemas. E eu creio que a grande pressão que nós acabamos por sentir a nível europeu para que Portugal fizesse um pedido de ajuda externa tinha a ver com a necessidade de pôr algum tampão no agravamento da situação, porque a situação de um país como a Espanha e a Itália também, em alguma medida, era muito preocupante, porque aí a dimensão do problema teria, inevitavelmente, um impacto sistémico muito significativo ao nível da área do euro. Portugal e a Grécia, apesar de tudo, pesavam pouco no contexto global. Se o contágio passasse de Portugal para um país dessa dimensão, então aí creio que o risco seria muito sério para o próprio euro. Mas quando olha para as medidas que tomou naqueles anos imediatamente antes do pedido de resgate, há alguma medida que poderia não ter tomado ou poderia ter evitado? Fala-se muito no aumento da função pública nesse ano que antecedeu fala-se muito desse aumento da função pública de 2,9%. Acha que foi um erro? Há alguma outra medida que devesse ter tomado, pensando hoje o que sabe? Eu tenho que reconhecer que, a posteriori, foi claramente um erro ter aumentado a função pública em 2,9% no ano de 2009. Agora, não foi por isso, atenção, não foi por isso que tivemos problemas nas finanças públicas e que houve um grande desequilíbrio, um grande déficit orçamental e um aumento da dívida que nos fragilizou quando a crise financeira se agravou. Não foi por isso. Até porque, em boa verdade, se nós analisarmos bem o que é que se passou em termos de agravamento do déficit nessa altura, foi uma enorme quebra da receita fiscal que está na base do agravamento do déficit, em particular no ano de 2009 e depois de 2010, e não o aumento da função pública. E eu digo que, a posteriori, foi um erro, e eu vou explicar porquê. Quando em 2008 nós tínhamos que decidir qual a proposta que apresentaríamos aos sindicatos da função pública de aumento salarial para o ano seguinte, isto ocorria, estávamos a trabalhar neste domínio no verão de 2008. E eu recordo, nessa altura, a inflação em Portugal
andava na ordem dos 3 a 3,1%, quando a inflação prevista para esse ano tinha sido de 2%. E os funcionários públicos que nos anos anteriores tiveram atualizações salariais claramente abaixo da inflação, que tiveram congelamento de carreiras e das progressões, portanto, e que tiveram aumento dos salários abaixo da inflação, que tiveram, ao fim e ao cabo, uma perda em termos de salário real. Em 2008, o que foi acordado com os salários, em 2007, portanto, para 2008, era que a inflação é 2%, então vai haver um aumento de salários de 2% e então este ano não haverá perda em termos reais. Confrontados, a meio do ano, com uma inflação de 3 a 3,1%, os sindicatos, nessa altura, não sei se se recordam, pediam e exigiam negociações intercalares de salários. E eu, nessa altura, sempre disse, não há negociações intercalares de salários, os salários negociados para 2008 foram 2%, e é isso que se faz. A atualização de salários, vamos discuti-la para 2009. Ora, quando se inicia esta discussão da atualização salarial para 2009, neste quadro de inflação de 3 a 3,1%... 2009 era um ano de eleições, não é? Portanto, a colagem entre as duas coisas foi muito feita. Eu comento já isso. Eu estou a expor-vos aquilo que é a minha visão e o meu raciocínio como Ministro das Finanças nesse contexto. Com uma inflação, repito, de 3 a 3,1%, isto em agosto, setembro de 2008, com uma previsão de inflação para o ano de 2009, constava do boletim do Banco de Portugal, de 2,5% para o ano de 2009, pareceu razoável que, neste contexto, um aumento de 2,9% era um aumento razoável. Era 2,5% para recuperar o poder de compra face à inflação prevista de 2,5% e mais 0,4%, que era, em boa verdade, uma fraca compensação para o diferencial que ocorreu em 2008 entre a atualização e a inflação que foi observada. O que acontece é que em 2009 a inflação foi de menos 1%. E por isso eu digo que foi um erro. Agora, o que é certo é que em 2008 eu estava longe de imaginar que em 2009 ia haver uma inflação de menos 1%. Estávamos todos longe de imaginar isso. Portanto, nós temos que procurar enquadrar as decisões no momento em que são tomadas com a informação que temos nessa altura. E este é um exemplo claro de como uma decisão teve que ser tomada num dado contexto com uma dada informação e que acabou por se revelar a posteriori, sublinho, uma decisão errada, mas que na altura estávamos longe de imaginar que era errado. E também esse raciocínio Agora, também... a questão, deixe-me só falar bem na questão das eleições. Que isto pudesse agradar ao Partido Socialista, porque ia haver anos. Eu não sou ingênuo, atenção, eu não sou ingênuo nessa matéria, com certeza. Mas, da minha parte, digo-vos, a motivação não foi essa. Foi este raciocínio, eu diria muito aritmético, que aqui vos expus, que esteve na base dessa atualização. Eu ia lhe perguntar por outra decisão também de 2008 e, de certa forma, de 2009, que tem a ver com as parcerias público-privadas, não é? Foram adjudicadas várias concessões em 2008, aliás, em plena crise financeira. Algumas foram suspensas já na altura em que se negociavam os PECs em 2009 e 2010, mas o que é certo é que foram assinados muitos contratos que implicavam despesa para o Estado. Acha que na altura não teria já informação que permitisse, ou pelo menos que alertasse, já havia muitos avisos, não acha que foi um erro terem-se assinado os contratos todos naquela altura? Na altura havia uma política no domínio rodoviário que passava, ao fim e ao cabo, por levar a cabo o plano rodoviário nacional, que tinha tido uma ampla aceitação política, há que o dizer, e
A preocupação que houve nessa altura era de acompanhar essas novas concessões que foram lançadas, e aí devo dizer que a iniciativa não é uma iniciativa do Ministério das Finanças, a iniciativa competia a outro Ministério. O que havia aí, a preocupação do lado dos Ministérios das Finanças, era de procurar enquadrar essas iniciativas dentro daquilo que eram os limites orçamentais que tínhamos e, por outro lado, levar a cabo uma reforma no financiamento dessas PPP que passava e que passou pela introdução de portagens nas portagens SCUT e aplicar o princípio do utilizador-pagador. E, nesse sentido, também, durante esses anos, foi levada a cabo uma renegociação de várias parcerias para que as portagens pudessem ser introduzidas e pudéssemos ter, sob o ponto de vista financeiro, outra sustentabilidade para o modelo das PPP. Quando nós nos confrontamos com o agravamento da situação orçamental, há duas coisas que eu fiz no Ministério das Finanças. Primeiro, foi de facto, como referiu, parar com algumas dessas PPP que estavam em curso e, segundo, impedir que novas PPP fossem lançadas na altura. Havia um plano com, eu diria, mais de uma dúzia de projetos de PPP para serem lançados. Inclusive o TGV e o aeroporto. E foi pela intervenção do Ministério das Finanças que separou e esses projetos acabaram por não avançar, tendo consciência, obviamente, dos riscos que o país enfrentava sob o ponto de vista orçamental. Olha, essas PPPs vieram-lhe a dar muitas dores de cabeça anos mais tarde, nomeadamente por causa da investigação do Ministério Público, Sim, é da qual não foi acusado. No entanto, houve um secretário de Estado de seu, Costa Pina, que foi acusado e que, segundo o Ministério Público, foi quem conduziu as negociações. Era normal um secretário de Estado não dar conta ao ministro da área? Eu atendendo à matéria, e é uma matéria que ainda está no âmbito da Justiça, eu gostaria de não comentar neste registro o que tem a ver com esse processo. Acho que não seria cordial da minha parte. E aquilo que tiver que dizer sobre essa matéria, dilo-ei, aliás, já o disse em sede própria. No seu caso, agora, já acabou, não é? O processo, ou acha que ainda vai mas não acabou para outro. Ter uma segunda novela? Não, mas o processo, quanto a mim, acabou. Não há qualquer indício sobre possíveis crimes. Houve uma prescrição daquela história do abuso de poder? Sim, mas... Houve uma prescrição que poderia haver indícios nessa área, não é? Mas acha que fica sempre com um pêndulo em cima por causa destes casos? Não, mas mesmo quanto isso, quanto a questões de corrupção, de vantagens ilícitas, etc., não há quaisquer indícios. Era abuso de poder. E quanto à questão do abuso de poder que é referida, ela só veio a ser chamada e a ser referida só em 2019 e já tinha prescrito em 2015, em boa verdade. Portanto, não se percebe porque é que, passado esse tempo, é que se vem mencionar isso. E devo acrescentar que dificilmente poderia haver abuso de poder se não houve vantagem ilícita, não houve corrupção, não houve benefício nenhum, nem para mim, nem para familiares, nem para amigos, fosse para quem fosse. Como é que é possível enquadrar uma situação ou a existência de um abuso de poder se de facto tudo o que normalmente o abuso de poder arrasta não existiu, não há indícios e por isso não há indícios disso. Portanto, mesmo sob esse ponto de vista, creio que estou muito tranquilo, porque tinha a minha consciência, aliás, como tive sempre muito tranquila, tinha consciência do que fiz, do que foi o meu papel neste domínio. E devo dizer que foi com agrado que eu pude constatar que o Ministério Público chegou à mesma conclusão. Mas, de qualquer forma, o ter feito parte do governo de José Sócrates acaba por, não digo beliscar um bocadinho a reputação de alguns ministros. Como é que gera essa herança, entre aspas, de ter feito parte do governo de um primeiro-ministro que está a ser, enfim, investigado e acusado
e que pode ir a julgamento. E também gostava de saber qual é que é neste momento a sua relação com o José Sócrates. Percebemos que ficou muito tensa ainda, quase que não se falavam, não é? Na fase final em que esteve no governo. O que é que nos pode dizer sobre isso? Ora, tenho aí várias questões nessa sua única questão. Primeiro, não é agradável sentir-se que, por causa dos problemas que o engenheiro José Sócrates teve posteriormente com a Justiça, não é agradável sentirmos que há eu diria, uma desconfiança generalizada sobre quem esteve no governo com ele. Portanto, e eu pessoalmente sinto que a minha imagem e porventura outros antigos colegas meus do governo poderão sentir o mesmo. Quer dizer, dizer que foi ministro do governo do José Sócrates, eu devo confessar que não é apresentar alguém com um currículo, é dizer, calma, que este fulano esteve no governo do José Sócrates. Quer dizer, eu acho que isso já pode ser entendido com uma certa carga negativa relativamente à imagem e até à reputação da pessoa em causa. Mas não sente isso? Eu sinto isso. E é evidente que, e muitas vezes, ouço comentários de pessoas menos informadas, mas que, apesar de estarem pouco informadas ou mal informadas, não se coíbem de dizer foi ministro Sócrates e por foi ministro Sócrates não presta, não é? É suspeito, é mau, é corrupto. E, portanto, eu acho que há um preconceito que se estabeleceu e com certeza tenho que suportar. Vou ter que viver com isso, sem dúvida. Agora, há uma coisa que para mim tem que ser o suficiente, que é o de considerar que estive 6 anos como Ministro de Estado e das Finanças num governo onde acho que fiz o melhor que pude o meu trabalho. Tive sempre a preocupação de servir bem o país e de defender o interesse do Estado em tudo o que fiz. Não quero com isto dizer que fiz tudo bem e que fiz tudo certo. Não tenho essa arrogância para o afirmar. Terei tomado decisões, aliás, há bocado falávamos de uma, que se calhar não foi uma má decisão, mas foi a decisão que na altura me pareceu que fazia sentido, atento ao que eu sabia nessa altura. E como essa poderão ter ocorrido situações semelhantes, onde eu tomei decisões que vieram a revelar-se menos corretas. Mas nunca fiz isso com o sentido de beneficiar fosse quem fosse ou de prejudicar fosse quem fosse e muito menos o Estado. Portanto, e nesse sentido eu tenho a consciência muito tranquila quanto ao trabalho que desenvolvi e tenho orgulho de ter feito parte de um governo deste país. Tenho orgulho disso. Mas qual é a relação que tem... apesar de dizerem e poderem dizer o que quiserem do primeiro-ministro desse governo. Eu tive orgulho de fazer parte de um governo deste país e de servir o país nesse governo, independentemente do que se possa dizer do primeiro-ministro. Quanto à questão da relação com o engenheiro Sócrates, sim, a relação... Houve um corte de relações no dia 6 de abril de 2011. Ele cortou relações comigo, quando eu publicamente reconheci que o país tinha que fazer um pedido de ajuda externa. Ele, na altura, podia, pura e simplesmente, exigir a minha demissão e não fazer o pedido de ajuda externa. Decidiu fazer o pedido de ajuda externa. Valeu a pena, nesse sentido, eu exprimir a minha opinião, porque o Primeiro-Ministro acabou por fazer aquilo que, no meu entender, era aquilo que mais defendia os interesses do país naquela situação, nas condições em que o país se encontrava. Zangou-se comigo. Muito bem, suportei esse custo a bem, se me permitem, do país. Quando saiu do governo, ele procurou, de alguma forma, no fim do governo,
quebrar, digamos, o esfriamento que tinha ocorrido. Foi para Paris e antes de ir ele organizou um almoço com vários ministros, convidam-me para ir e disse-me, olha, pronto, é para não acabarmos isto zangados, pronto, cada um vai para o seu lado, mas não queria acabarmos zangados no meio disto tudo. Ele foi à sua vida para Paris, eu fiquei cá. Depois que ele veio de Paris, falei algumas vezes com ele ao telefone, quando ele tinha um programa na televisão, chegou-me a telefonar algumas vezes, vontade de saber a minha opinião sobre a situação do país e como as coisas estavam a evoluir. Talvez, não sei, umas 2 ou 3 vezes que me telefonou. Cruzei-me somente uma vez com ele, pessoalmente, num jantar no Porto, organizado pelo Jornal de Notícias, em que ele foi apresentar o livro. Portanto, cruzei-me com ele nesse jantar. Nunca mais estive pessoalmente com ele. Tive uma última conversa ao telefone em outubro de 2013, salvo erro, quando ele fez a apresentação do livro aqui em Lisboa, onde, digamos, a conversa não correu bem, não foi agradável e desde aí nunca mais falei com ele. Surpreende-o a Operação Marquês? Surpreende-me porque nunca nada sugeriu, no período em que estive no governo, qualquer envolvimento, qualquer ação do Primeiro-Ministro naquilo que está em investigação. Quer dizer, nunca vi nenhum sinal, nada apontou nesse sentido. E, portanto, nesse sentido fiquei muito surpreendido. Mas primeiro falamos da atual crise pandémica. Há hipótese de Portugal fugir de mais um período de austeridade com esta crise pandémica? Eu não sei o que é que entendo por austeridade. Quando se fala em austeridade, lembramos-nos todos de os governos de Passos Coelho a seguir à Troika, de corte de rendimentos, corte de salários, corte de pensões, aumento de impostos. É que eu considero que a palavra austeridade é uma palavra muito ambígua e muito enganadora. Porque, normalmente, quando a austeridade, ou a dita austeridade, é necessária, é porque há algo que está mal e que tem que ser corrigido. E, portanto, o que é mau não é a austeridade. É a situação em que estamos que nos obriga a fazer uma correção. E, portanto, eu acho que com o termo austeridade nós demonizamos a correção e branqueamos a situação que está má, que está a ser corrigida. E eu acho que isto não é uma linguagem que seja muito pedagógica para os cidadãos em geral. Então, como é que chamaria aqueles períodos de corte de pensões, de salários e de aumento de impostos que aconteceram a seguir à Troika? No fundo, é um período de ajustamento que o país tem que fazer, porque o país esteve a gastar mais recursos do que aqueles de que dispunha, do que aqueles que produzia. Portanto, eu não me parece que possamos afirmar que um país está bem quando está a gastar mais recursos do que aqueles de que dispõe. Como uma família também não está bem quando gasta mais do que os recursos que dispõe. A austeridade surge na necessidade que temos, de facto, de nós conter a dimensão do gasto para o ajustar ao nível dos recursos disponíveis. Porque se não o fizermos, o endividamento aumenta. E foi o que aconteceu neste país. Se nós recuarmos a meados da década de 90 e vermos a evolução da dívida total do país, a dívida privada e a dívida pública, a dívida explodiu neste país num período de 25 anos, aproximadamente. E com efeito, isto é preocupante. E nós viemos a pagar uma fatura pesada, difícil, por causa disto, durante a crise financeira e com a correção que foi necessária fazer. Agora, é doloroso
é evidente que é antipático a qualquer governo ter que tomar medidas desta natureza. Sem dúvida que é. Agora, não podemos ter a ilusão que quando a situação à partida está mal, que nós podemos evitar a correção e continuar nessa situação, porque só a estamos a agravar. E estamos a fazer com que o preço a pagar no futuro venha a ser ainda mais penoso do que aquele que, porventura, vamos ter que suportar no imediato. Mas, no fundo, o que a gente queria perceber é se, na sua perspectiva, é preciso voltar a corrigir por causa da crise pandémica, ou se a correção foi feita, enfim, a nível estrutural, e se as finanças públicas estão tão saudáveis como os governantes, como o atual governo diz que estão. As finanças públicas atingiram uma posição, penso, historicamente ímpar nestas últimas décadas, que foi a de estar num equilíbrio orçamental em 2019. E eu penso que essa situação é muito, muito importante. Eu acho que é importante o país preservar esta situação de equilíbrio orçamental e, aliás, como argumento e procuro explicar no livro, porque isto é salutar para a economia, porque dá-lhe solidez financeira, dá-lhe estabilidade financeira e faz com que os encargos financeiros que as famílias e as empresas tenham que suportar não disparem, porque senão temos que pagar taxas ou suportar taxas de juros bem mais elevadas, porque os mercados têm uma percepção de risco acrescida e vão cobrar isso nas taxas de juros. Ora bem, atingida essa posição de 2019, ela foi perturbada pela pandemia. Muito bem. A atividade económica baixou, em virtude da paralisação da atividade económica, a receita fiscal ressentiu-se e a despesa teve que aumentar, houve despesas de emergência médica, de apoio no domínio sanitário, de emergência económica, apoiando empresas, suportando o emprego, etc. Portanto, como sabemos, vários programas de apoio que foram dados, e foi importante que isso fosse feito para atenuar os custos económicos e sociais da pandemia. E isso desequilibrou as contas públicas. Atendendo a que a pandemia é algo que tem um caráter transitório, pode demorar mais, até pode demorar um bocadinho mais do que aquilo que nós gostaríamos que demorasse, mas terá sempre um caráter transitório. Passada esta emergência da pandemia, nós temos, obviamente, que retirar os apoios extraordinários, tudo aquilo que foi despesa extraordinária terá que desaparecer, teremos que voltar à normalidade pré-pandemia e, entretanto, a atividade económica também terá que ser relançada, terá que recuperar, o crescimento tem que se fazer sentir e um crescimento sustentado, a receita recupera e temos que regressar à situação de equilíbrio orçamental e de um equilíbrio sustentável. Portanto, eu acho que há que ter uma grande preocupação em não pôr em causa aquilo que terá que ser necessariamente a dinâmica das finanças públicas de reequilíbrio do seu reequilíbrio, assentes nestas duas premissas. A despesa extra que houve foi extraordinária e vai acabar, e a receita, essa vai recuperar porque vamos ter que ter crescimento económico. É também preciso que a União Europeia mantenha a margem, ou enfim, vai começar a discutir as regras do Tratado Orçamental. É preciso que não volte a impor metas de déficit de dívida tão rigorosos como existiam no passado. Mas a minha preocupação não é tanto com as regras europeias. Eu acho que a nossa preocupação deve ser mais com a percepção que os mercados têm daquilo que nós estamos a fazer no domínio das finanças públicas, independentemente das regras europeias. Eu acho que as regras europeias, se me permitem, são como que uma muleta que nos ajudam a chegar onde queremos chegar, ou onde devemos chegar para garantir essa tal saúde das finanças públicas, essas condições de equilíbrio e com os benefícios que isso traz no domínio financeiro. O que é importante é que o país tenha credibilidade junto dos mercados financeiros quanto à sua capacidade de ter finanças públicas que estão controladas. Mas acha que neste momento existe essa credibilidade? E que não há nada
na dinâmica das finanças públicas que ponha em risco o seu equilíbrio e, obviamente, a necessidade de reduzir a dívida pública. Porque ela é elevada e nós vamos ter que reduzir a dívida pública nos próximos anos. Não podemos manter indefinidamente este nível de dívida pública. E para isso o país tem que crescer. Porque só o crescimento é que vai gerar os recursos necessários para diluirmos o peso da dívida pública. Não é? Portugal é credível neste momento nos mercados, na sua ótica? Sim, eu acho que Portugal é credível não só por aquilo que fez na década passada, antes da pandemia, mas também é credível num contexto europeu em que nós temos tido uma forte intervenção do Banco Central Europeu nos mercados da dívida, que tenha sido como que um garante dos soberanos nesses mercados. E nós não podemos ignorar que, face, por exemplo, ao agravamento que a inflação registrou nos últimos tempos, não podemos ignorar que o Banco Central Europeu não vai poder manter indefinidamente a política que tem mantido há quase uma década, de taxas de juros muito baixas, inclusive taxas de juros negativas, de forte aquisição de dívida nos mercados de dívida. O Banco Central Europeu não vai continuar a poder fazer isto indefinidamente e, portanto, isto vai mudar. E quando isto mudar... Portugal é um dos mais expostos. Nós temos que valer por nós e não valer por nós neste quadro, que é um quadro de apoio que temos a nível europeu. Nós temos esta salvaguarda, este respaldo, que não tínhamos há 12 anos, quando a crise financeira se abateu sobre nós. Não tínhamos este respaldo. E daí a grande preocupação dos mercados. Hoje em dia, não. Creio que a Europa deu sinais de ser capaz de intervir em comum, numa ação comum, que é o caso do PRR, é o caso da intervenção do próprio BCE, coisas que não existiram no passado. Não é? E que agravaram muito o impacto da crise sobre nós. Neste momento temos um pano de fundo melhor, mas este pano de fundo, em particular, e repito, quanto ao BCE, não se vai manter indefinidamente. E, portanto, nós vamos ter que ter, como dizemos na gíria económica, fundamentais sólidos para que quando o BCE se for retirando deste pano de fundo, nós possamos estar sozinhos e por nós próprios. Já nos disse que considera que Portugal hoje tem mais credibilidade nos mercados. Comparando um bocadinho as duas crises, enfim, a pandémica e a crise do resgate financeiro, no seu livro lembra uma intervenção do então Presidente da Câmara de Lisboa e atual Primeiro-Ministro sobre a sua intervenção quando apresentou o PEC 4, segundo a qual António Costa terá descrito como desastrada e desastrosa. E, no fundo, ia-lhe perguntar como é que avalia a gestão que António Costa fez enquanto Primeiro-Ministro da pandemia, nomeadamente em termos de comunicação. Não, eu acho que a avaliação que faço é positiva. Acho que o Governo esteve à altura dos desafios colocados pela pandemia. Em termos da comunicação, é muito difícil comunicar num ambiente de crise e onde muitas vezes há muita incerteza. E mesmo o próprio conhecimento científico sobre a pandemia não é um conhecimento ainda sólido, plenamente estabelecido. E perante essa incerteza, eu posso perceber que nem sempre a comunicação tenha corrido bem. E não particularmente do Governo, até mesmo de outras autoridades sanitárias, mesmo neste domínio. Eu diria faz parte, quer dizer, do momento de crise, com incertezas, até com ansiedades que se geram, etc., é muito difícil a comunicação. Poderia ter sido melhor, sem dúvida, poderia ter sido melhor, mas também não me parece que o aspecto não foi essencial... desastrada nem desastrosa. Sim, não lhe exato. quer devolver. Não, sob esse ponto de vista, não utilizaria essa adjetivação no caso
à comunicação da pandemia. Acho que se tomaram iniciativas importantes para apoiar os portugueses, para apoiar o emprego, a atividade económica e nesse sentido, acho que mesmo do seu ponto de vista sanitário, o apoio que o SNS tem vindo a dar à população tem sido algo muito precioso. A vacinação correu, fomos exemplares na questão da vacinação. Eu acho que o país, no geral, e em comparação com a generalidade dos países, acho que as coisas correram de forma muito positiva. Um dos principais diagnósticos que faz no livro é a dificuldade de Portugal de aumentar a produtividade. Aliás, diz mesmo que se mantiverem as taxas de crescimento da produtividade em Portugal e na zona euro, serão precisos 45 anos para atingirmos 60% da produtividade média dos nossos parceiros europeus, 154 anos para os 75 e mais de 290 anos para a igualar. O que é que se pode fazer para encurtar estes prazos? Aumentar a produtividade mais. Nós não podemos, temos que fazer alguma coisa que faça um clique, se me permitem o termo, na nossa produtividade. Gostaria só de fazer um parênteses antes de esclarecer um pouco mais esta questão. Esta quebra da produtividade, esta baixa produtividade que nós sentimos em Portugal e que tem crescido nos últimos anos, em média, menos de 1% ao ano, até pouco mais que 0,5% ao ano, em média. Portanto, é uma progressão muito, eu diria, muito modesta, muito baixa da produtividade, mas isto também se constata na generalidade do mundo desenvolvido, das economias desenvolvidas. E essa é uma preocupação importante para qualquer economia, mas em particular para Portugal deve ser uma grande preocupação, que é isso que eu argumento no livro. Portugal não conseguirá melhorar as condições de vida dos portugueses, os nossos rendimentos em termos reais, não melhorarão enquanto nós não melhorarmos a produtividade. E a história mostra-nos, a história económica mostra-nos que a evolução do nosso rendimento per capita em termos reais, a evolução do nosso bem-estar, do nosso poder de compra ao longo do tempo, evolui par e passo com a evolução da produtividade. Portanto, o grande desafio que a economia tem, que Portugal tem pela frente, é de facto melhorar substancialmente, tendo presente esses números, substancialmente a sua produtividade. E os salários devem estar indexados à produtividade e à inflação, como defende Rui Rio? Sim, eu acho que essa é uma regra económica. Os salários têm que acompanhar, aqui neste caso os salários nominais, têm que acompanhar a evolução da inflação e da produtividade. Têm que estar alinhados. Porque se nós tivermos os salários a crescer mais que a inflação e a produtividade, nós estamos a aumentar os custos e estamos a prejudicar a competitividade da economia. Estamos a prejudicar a competitividade da economia. E isso é mau para a economia. É mau para a economia porque leva a que volte o desequilíbrio externo, volte o endividamento externo e daí lá vêm novamente os problemas de financiamento e de posicionamento do país na economia internacional e, em particular, no domínio do financiamento da economia. Traz problemas às famílias e às empresas portuguesas, o que se vai traduzir em taxas de juros mais elevadas. É preciso um choque de produtividade, então, chamemos-lhe assim, não é? Sim, à falta, digamos, de melhor termo do imediato, é preciso um choque de produtividade. No seu livro... Mas isto tem a ver com três coisas fundamentais que eu saliento no livro e desenvolvi isso no livro. Primeiro, competências e qualificações do trabalho. Precisamos de aumentar a qualificação da força de trabalho portuguesa e quando eu digo aumentar as qualificações e as competências, não estou a pensar só nos trabalhadores. Eu acho que nós precisamos de aumentar as qualificações e as competências a todos os níveis das instituições e também em particular das empresas. São os trabalhadores, são os gestores de topo, são a administração. Nós precisamos de gente também nas empresas que tenham capacidade de organizar bem, de gerir bem, que tenham visão estratégica, que tenham capacidade de planeamento e controle de gestão, que tenham capacidade de liderança,
de trabalho em equipe, etc. Isto é fundamental para que as empresas possam ser mais produtivas. Nós temos exemplos de trabalhadores portugueses que são um exemplo de produtividade em algumas unidades empresariais, é que mesmo aqui em Portugal, porque essas empresas se diferenciam das demais precisamente pelos modelos de organização e gestão que têm. Porque esses trabalhadores, se por acaso estivessem noutras empresas, se calhar ninguém falava deles. Compreendo. Olha, o PS Portanto, fez mal em rasgar o acordo em 2015 de descida de IRC para as empresas? Eu, para ser franco, eu já não consigo contextualizar a situação em 2015 do IRC. Havia um acordo entre PS e PSD Sim, eu sei, para a descida da IRC. Eu sei que havia esse acordo, mas não sei já contextualizar mas acha que era mais importante a qual era a descida do situação IRC? em que nós estávamos na altura, Mas hoje em dia em termos de finanças públicas e de espaços de manobra, etc. É nesse sentido que eu, neste momento, tenho dificuldade em recordar concretamente a situação em que essa decisão foi tomada. Acha que está mais próximo nas suas ideias do programa eleitoral de Rui Rio ou de António Costa hoje em dia? Eu não estou preocupado com os programas eleitorais de um ou de outro partido. Eu próprio tenho a minha concepção, como professor de Economia, tenho a minha própria concepção do que deve ser a economia, do que deve... A economia, consequentemente, também a sociedade portuguesa. Tenho as minhas convicções neste domínio e não estou muito preocupado em saber se estou mais perto deste ou daquele partido. Não é isso que me preocupa. Mas sem dúvida que eu vejo aspectos positivos num e noutro. E mais, e até posso ir mais longe. Eu acho que, sob o ponto de vista político, eu acho que o país precisava que esses dois grandes partidos se pusessem de acordo quanto a um conjunto me parece, de pilares fundamentais para a economia e para a sociedade portuguesa. Aquilo que nós temos hoje na saúde, na educação, na segurança social, na política externa, etc., tendo várias áreas da nossa vida social, se devem a estes dois partidos. E os portugueses, de certeza, querem continuar a ter um bom Serviço Nacional de Saúde, querem ter boa educação para os seus filhos, querem que a sua pensão esteja assegurada. E, nesse sentido, eu acho que é fundamental que os partidos que nos deram isto ao longo destes mais de 40 anos de democracia continuem empenhados em assegurar isso aos portugueses. E, nesse sentido, eu acho que eles se devem entender. Defende, então, um bloco central? Não necessariamente. Eu não estou aqui a apontar por uma solução política governativa específica, não. Eu acho que seria salutar que estes dois grandes partidos do nosso centro político, que são questões de regime, no meu entender, são questões de regime, pudessem ter um acordo amplo quanto a estas políticas e depois, obviamente, que todos nós poderíamos saber o que contar, apesar das diferenças que são importantes. Acho que nós precisamos da diferença para podermos ter boas opções também, mas que em alguns aspectos fundamentais destas políticas os partidos digam, não, isto é para ficar, é para manter, é para reforçar, é para apostar e esteja um, esteja outro no governo, nós vamos preservar estas políticas públicas que são fundamentais para o bem-estar dos portugueses. Está a defender acordos de regime, no fundo, mas se dia 30 de janeiro sair um governo minoritário do PS, o que é que acha que o PS deve fazer? Eu quanto a isto, não é querer fugir à questão, mas eu sou um economista, sou um professor de economia, estive em cargos governativos... Deixou o político? E tive que ser político durante o período que estive, ou os períodos em que estive no governo, mas eu sou um académico, nunca fiz vida partidária, nunca fiz política partidária e há 10 anos que saí da política, ou há mais de 10 anos que saí da política e que não tenho estado envolvido em política partidária. Portanto, eu não me sinto a pessoa mais habilitada para estar aqui a comentar cenários políticos. Não sou um politólogo sob esse ponto de vista, sequer, para estar a comentar isto. O que eu
acho que é que seria importante que os portugueses pudessem confiar que, face aos resultados que venham a ocorrer no dia 30 de janeiro, os partidos fossem capazes de encontrar uma solução governativa que desse estabilidade e, acima de tudo, que enfrentasse os grandes desafios que o país tenha que ultrapassar. E um governo, seja um governo de esquerda, seja um governo de direita, não terá condições para fazer isso que acabou de dizer que seria necessário para o país. A minha convicção é que nem um governo encostado à esquerda, nem um governo muito encostado à direita, preserva, no essencial, as políticas públicas que, de facto, ao longo de muitas décadas, têm assegurado um nível de bem-estar significativo aos portugueses. Aliás, E mais, e que, para além disso, permitam dar aqui um impulso para que Portugal dê um salto que nos aproxime efetivamente dos níveis médios dos nossos parceiros europeus, coisa que não aconteceu ao longo destas décadas. Nós progredimos, mas eles também progrediram. E se nós estávamos atrás há 60 anos, agora continuamos atrás. Portanto, é importante preservar aquilo que foi conseguido, mas é importante andar mais depressa. Andar mais depressa. E pegando um bocadinho naquilo que acabou de dizer, fala da falta de qualificações, mas no seu livro também refere o problema da falta de capital, não é? Ou seja, eu penso que o que quer dizer é que as empresas não investem o suficiente na criação de emprego, não só pagando mais às pessoas, mas também dando-lhe mais condições para serem mais produtivos na sua produção. E, no fundo, o que eu lhe queria perguntar é como é que vê o plano de recuperação e resiliência que foi desenhado pelo Governo, onde, de facto, parece haver muito mais dinheiro para o Estado do que para o setor privado. Acha que vai no bom sentido? Deixe-me só dizer um bocadinho algo mais sobre essa questão do capital e do investimento. Penso que toda a gente percebe que nós somos tanto mais produtivos quanto melhores forem as ferramentas, os instrumentos, os equipamentos de que dispomos para nos auxiliar no nosso trabalho, não é? E com efeito, a produtividade na economia será tanto maior quanto maior for esta relação entre os equipamentos, os instrumentos, as ferramentas, as instalações, infraestruturas a nível global da economia, de que haja por trabalhador. E Portugal, sob esse ponto de vista, tal como a sua produtividade, está pouco acima de metade da média europeia. Pouco acima de metade da média europeia. E, portanto, nós temos pouco capital por trabalhador. Capital neste sentido, não é o capital financeiro. Precisamos de mais capital. E eu vejo com preocupação o facto de, nestes últimos anos, praticamente nesta última década, o estoque de capital da economia tem vindo a diminuir. O que é preocupante. Isto não é bom para o crescimento da economia e para o seu crescimento potencial. E mais, constato que, se comparar o peso do investimento no PIB hoje com o que era há 40 anos, pouco mais é que metade do que era há 40 anos. O que me sugere, com efeito, nós estamos a investir muito menos do que investimos no passado. Que é o contrário do que devíamos estar a fazer. Que é o contrário do que devíamos estar a fazer. Mas para investir é preciso poupança. Porque se não houver poupança, há endividamento. E o endividamento também é um risco. Quer dizer, é então, um balão que depois acaba por nos então arrebentar na cara. Quer dizer, a bazuca não pode ajudar aí? E sob esse ponto de vista, a bazuca, sem dúvida, que é um auxiliar importante. Procurando, usando agora uma expressão muito corrente, virar a página da pandemia. E neste virar de página da pandemia, nós temos, de facto, que olhar para o futuro e olhar para estes desafios que eu procuro salientar no livro, do crescimento, assente na melhoria da produtividade, que arrasta, obviamente, a melhoria de rendimentos, mas que requer mais investimento. E a chamada bazuca vem aqui dar um apoio importante de poder estimular o investimento. Pessoalmente, acho que seria desejável que
se pudesse afetar mais recursos ao investimento privado, acho que seria mais importante. 85% do investimento no nosso país é investimento privado. E, portanto, quem de facto investe de forma significativa e com maior capacidade de, por essa via, poder impactar na economia é o setor privado. Agora, acho também que o Estado, isto tem a ver com o terceiro elemento que é importante para a produtividade, que tem a ver também com o Estado. Não só com o Estado, tem a ver com a organização em geral. Nós precisamos de boas instituições, boa organização, boa gestão. Precisamos de um ambiente de inovação, de progresso tecnológico, mas também precisamos de simplificação administrativa. Precisamos de legislação que tolha menos a iniciativa. Precisamos de processos de decisão rápidos na administração pública. Um empresário que quer fazer um investimento, que está à espera de uma licença, que tem que esperar meses e meses, às vezes anos, para fazer um investimento, não pode. Isto é um custo enorme no setor privado. Portanto, nós temos também que ter melhor administração pública, em particular, sob este ponto de vista. E então, acho que é importante que uma parte do PRR também seja para apostar, não é para perpetuar aquilo que estamos a fazer. Essa simplificação dos processos, é preciso mais dinheiro para isso? É neste sentido. Nós temos processos instalados, não é, na administração pública. Agora, eu acho que a digitalização, a transformação digital, não é digitalizar aquilo que se está a fazer. Porque se calhar estamos a fazer mal e não adianta nada digitalizar o que está mal. Eu acho que requer mais do que isso. Nós temos que repensar os processos. Temos que redesenhar os processos para os tornar mais expeditos, mais eficientes, menos onerosos para o setor privado. Isto requer um esforço muito grande. Agora, passar para o digital, aquilo que agora é analógico, bem, pode trazer algumas vantagens, mas não é isso que é transformador, não é? Não é isso que é transformador. É termos outro tipo de serviços. Eu vou-lhe dar um exemplo. Um familiar meu, há pouco tempo, recebeu no telemóvel o seu cartão de cidadão vai expirar no dia 31 de janeiro. Para o renovar tem que fazer isto assim, assim, assim. E sem sair de casa, renovou o cartão de cidadão e recebeu o cartão de cidadão em casa. Isto é um bom serviço ao cidadão. E muitos de nós se lembrarão certamente, de facto, da via sacra que era, muitas vezes no passado, para renovar um cartão deste, ou uma carta de condução, ou algo do género. E estou a dar um exemplo muito simples, tem a ver com o cartão de um cidadão. Agora, pensemos nos processos que envolvem a atividade empresarial, a avaliação de projetos, etc, etc. Portanto, eu acho que é importante que o Estado também invista nisto. E uma verdadeira reforma administrativa não é só mudar as instituições e as estruturas, eu acho que tem que ir ao software também dessas estruturas, dessas instituições. Quando era Ministro das Finanças, falou-se depois que poderia ir para o Banco de Portugal antes de Carlos Costa ter assumido o papel de Governador. Essa hipótese chegou a estar em cima da mesa? E como vê agora a transição de Mário Centeno diretamente do Ministério para o Banco de Portugal? Nunca esteve... Isso foi mencionado nos meios de comunicação, falou, mas nunca esteve em cima da mesa esse cenário de eu ir para o Banco de Portugal. Iria? Como é que vê esta transição direta de Mário Centeno? Não sei. Agora acho que é um bocado difícil estar... Já passaram tantos anos, Pronto. É um bocado então, difícil como estar a responder. Como é que vê esta situação de Mário Centeno que transitou diretamente? Não me agradou. Devo dizer, não me agradou. Não tanto por razões de incompatibilidades que foram alegadas, de que sair do Ministério das Finanças e ir para o Banco de Portugal, que há aqui conflitos de interesse. Não, nós no passado tivemos várias situações de governadores que foram para ministros, de ministros que foram para governadores, e acho que isso não prejudicou as instituições. Não me parece que esse argumento seja um argumento convincente, na minha opinião. Não gostei a forma como o processo foi conduzido. Acho que
se o antigo ministro Mário Centeno queria ir para o Banco de Portugal, deveria ter sido um bocadinho mais discreto e acho que a forma como expressou esse interesse e essa vontade, penso que não foi a melhor forma de o fazer. Em plena pandemia, não é? E em plena pandemia, e penso também, eu gostaria de ter saído do governo em 2009. Cumpri um mandato, mas aguentei-me no governo porque estávamos com uma crise em cima de nós e entendi que era meu dever aguentar a situação e, aliás, na altura até disse ao Primeiro-Ministro, olha, eu vou ficar aqui até E acha que até a crise ser ultrapassada, quando isto... Mário Centeno não mostrou essa mesma espírito de sacrifício, mas atenção, assim. Este é um ponto de vista pessoal, sim, não é? Agora, naquilo que é, posso dizer, o que é a minha forma de encarar as situações, e olhando para aquilo que eu faria na mesma situação, eu não abandonaria o cargo de Ministro das Finanças numa situação de dificuldade como aquela em que o país se encontrava na altura da pandemia. Enquanto Ministro das Finanças, foi o primeiro que teve que intervir na banca, não é? Nacionalizou o BPN. Hoje acha ainda que foi a melhor solução e queria também saber como é que olha, enfim, sem entrar em muitos detalhes, porque é um processo muito complexo, mas como é que avalia a forma como os governos têm intervido no caso do novo banco? Relativamente ao BPN, eu ainda estou convencido que foi feito aquilo que tinha que ser feito na altura. Contrariamente à questão do aumento dos salários da função pública em 2009, que eu há bocado claramente reconheci, olha, foi uma má decisão, eu, sabendo o que sei hoje, tenho que reconhecer isso. Acho que o mesmo não posso dizer relativamente à questão do BPN. Reconheço que o BPN acabou por custar mais do que aquilo que à partida parecia que iria custar. Isso é verdade. É verdade. Mas continuo convencido que se não tivesse havido a intervenção no BPN na altura, nós teríamos tido uma situação de grande instabilidade na banca portuguesa, nessa altura, porque estava sob ameaça uma instituição que eu neste momento não cito, mas que poderia ser seriamente afetada se houvesse um default e uma corrida ao banco. Uma instituição bancária? Uma instituição bancária, sim, que na altura havia também alguma intranquilidade em torno dela e o perigo de contágio era sério. Estamos a falar de um banco sistémico, portanto, sim, de um na banco altura. Sistémico, exato. E, portanto, dado que, eu já usei esta imagem, dado que o BPN não era, pela sua dimensão, um banco que pudesse ter grande impacto pela sua dimensão, mas nós vivíamos nessa altura, e foi pouco depois da falência do Lehman Brothers, se bem se recordam, um ambiente de muito medo em torno da banca, de muita incerteza. E esse ambiente era um ambiente altamente inflamatório, não é? Quer dizer, uma faísquinha no BPN podia, de facto, dar origem a um grande incêndio. E depois havia rumores, e circulavam rumores, que faziam temer por um sério risco e alta probabilidade de esse contágio se poder propagar a uma instituição de outra dimensão. E já agora não é o BES, não? Não, mas também não vamos falar por exclusão de partes, está bem? Ok. Agradecia-lhe. Não, mas, só porque a pergunta que lhe fiz a seguir era sobre o novo banco, não é? Claro. Aproveitei a deixa. Não, quanto à questão do novo banco, eu não tenho, sinceramente, condições para avaliar o que foi feito no novo banco, porque não tenho a informação que, obviamente, os intervenientes na altura, quer do lado do Governo, quer do lado do Banco de Portugal, tiveram na altura. Fiquei um bocado com a sensação na altura que o Governo se escondeu atrás do Banco de Portugal. Está-se a referir ao Governo de Passos Coelho? Sim, acho que procurou
como é que é dizer, colocar o Banco de Portugal na frente dos problemas e acho que o Governo, e em particular o Ministério das Finanças, tem funções importantes, à luz da lei, para assegurar a estabilidade económica, a estabilidade financeira do país, e inclusive das instituições bancárias. Penso que o Governo aí se refugiou, como disse, atrás do Banco de Portugal, que acabou por, ao fim e ao cabo, ter que suportar os ónus todos políticos, mediáticos, do que foi feito. Pessoalmente, quero acreditar que essa terá sido, na altura, pela avaliação que foi feita, a solução que faria sentido. Portanto, não tenho razões para pôr em causa ou duvidar disso. Nunca é fácil tomar decisões dessa natureza e quero crer que, de facto, que as instituições, quer o Governo, quer o Banco de Portugal, avaliaram bem os prós e contras da solução que foi adotada. Faz-se muito atualmente a comparação entre o Novo Banco e a TAP e no seu livro critica, no fundo, a manutenção das empresas irrecuperáveis. No fundo, o que eu lhe vou perguntar é se acha que a TAP é uma empresa irrecuperável e se justifica o apoio público que está a ser dado. Olha, mais uma vez, estamos aqui numa situação de informação assimétrica, como costumamos dizer na nossa gíria, não é? Eu não tenho informação sobre a TAP, desconheço o plano de recuperação da TAP, não sei se a TAP é ou não é recuperável, mas o princípio que é enunciado no livro e que referiu, eu continuo a subscrevê-lo. Portanto, acho que não faz sentido estar a desperdiçar recursos com empresas que sejam irrecuperáveis. Se é esse o caso da TAP ou não, não sei. Mas acho que a quem compete tomar as decisões, acho que o princípio que está enunciado acho que é um princípio importante a não ser ignorado. Não é? E pode ser também o caso da EFASEC? Ou também não tem conhecimento? Sim. Eu acho que esse é um princípio geral e penso que é um bom princípio de afetação dos recursos para evitar que um país que tem poucos recursos os desperdice em coisas que se calhar não vale a pena. Não é? Como a nacionalização da EFASEC? Não sei. Atenção, Okay. não sei. Olha, mas trabalhou com Isabel dos Santos no Eurobic. Como é que vê a situação agora da empresária? E chegou a ser investigado, chegou-se a noticiar que estava a ser investigado, que havia uma investigação do Banco de Portugal por causa da passagem que teve no Eurobic. Tem alguma informação sobre isso? Mas como é que vê a situação da empresária Isabel dos Santos neste momento? E o que aconteceu não sei, eu não tenho tido contacto com ela, não sei em que situação é que está, nem sei qual foi a evolução dos processos a que foi sujeita. Agora, sem dúvida, que é uma empresária que foi marcante aqui em várias iniciativas e em várias entidades em Portugal e que de um momento para o outro, com certeza, que caiu em desgraça pelas razões que sabemos. Eu presumo que não estará em boa situação, e falou aí da EFASEC, por exemplo, e esse é um exemplo, por exemplo, de como tudo o que se passou em torno da engenheira Isabel dos Santos não colocou bem, também veio fragilizar as instituições em que ela tinha uma participação importante, como é o caso da EFASEC. Mas nunca achou que o Eurobic estava a ser usado? Isso eu acho que foi muito claro na altura. Nunca tive qualquer sinal, e mesmo a relação objetiva, contabilizada e registada que o banco tinha com o engenheiro Isabel dos Santos, era uma relação de utilização indevida do banco para os seus propósitos ou para as suas iniciativas. Não, era uma acionista, era uma cliente do banco, não era a maior cliente, certamente, e por ser acionista estava sujeita a um escrutínio acrescido da sua situação, das operações em que era envolvida, escrutínio que passava não só pelo Conselho de Crédito, passava pelo Conselho Fiscal, que passava pelo Conselho de Administração em geral e que, obviamente, também estava nos holofotes e nas atenções do próprio supervisor.
O professor Teixeira dos Santos foi um dos protagonistas da adesão de Portugal ao euro. Estamos a fazer 20 anos desse processo. Tem sido, algumas pessoas apontam a entrada no euro como o princípio da estagnação da economia portuguesa e desenvolve muito esse tema no seu livro. A minha questão era para tentar perceber o que é que podia ter sido acautelado na altura para evitar alguns efeitos perversos que se sentiram na economia portuguesa. O que é que podia ter sido feito na altura e não foi? Se é que podia ter sido feito alguma coisa? Eu acho que o que havia que acautelar não era nada, pelo menos à partida, que tivesse a ver com o processo de adesão em si ao euro. Acho que tem a ver mais com a necessidade que nós, a nível nacional, tínhamos de operar transformações importantes na nossa economia. São as famosas reformas estruturais de que se tanto se tem falado nos últimos anos, para que Portugal pudesse ajustar-se a um novo regime monetário. Eu considero que a adoção da moeda única é a mudança mais importante, sob o ponto de vista monetário e financeiro, que ocorreu neste país em cerca de século e meio da sua história. Nós passamos a ter uma moeda comum e passamos a deixar de dispor de um instrumento cambial para corrigir os nossos erros no domínio da competitividade da economia. Porque nós, no passado, quando a produtividade não crescia o suficiente, quando os salários cresciam para além da produtividade e, portanto, nós perdíamos a competitividade face ao exterior, nós corrigíamos todos estes erros económicos desvalorizando a moeda. E o desvalorizar a moeda era empobrecer o país face ao exterior. Não era uma boa solução. Não era uma boa solução. Mais, eu muitas vezes uso esta imagem. Nós ficamos como que viciados na desvalorização, né? E deixamos de lado aquilo que é fundamental para o enriquecimento do país e para a sua competitividade, que é a produtividade. E porque nós podíamos sempre que necessário recorrer à desvalorização cambial, nós negligenciamos a questão da produtividade e caímos num modelo de baixa produtividade, baixo salário, porque a desvalorização permitia-nos manter uma pretensa competitividade externa. E mantivemos essa visão errada depois de entrarmos no euro, não é? Ora, quando nós entramos no euro e não podemos usar o remédio tradicional da desvalorização, nós tínhamos que nos focar naquilo que eu agora estou a alertar. Temos que olhar para a produtividade. É melhorando a produtividade que nós podemos matar dois coelhos de uma cajadada, que é melhorar a nossa competitividade e, ao mesmo tempo, melhorar os salários dos portugueses. Porque muitas vezes se associou a ideia de que não pode haver melhores salários porque prejudica a competitividade. O que eu digo é que pode. Mas isso exige uma melhoria da produtividade. Não pode haver melhoria de salários e melhoria da competitividade se não melhoramos a produtividade. Isso não. Agora, se nós focarmos na melhoria da produtividade, então sim, o país pode ser mais competitivo e pode ser, entre aspas, mais rico, no sentido em que as pessoas sentem uma melhoria dos seus rendimentos reais. Foi esse o erro? E eu penso que foi esse o erro que foi cometido a seguir à introdução da moeda única. O país não avançou com as reformas necessárias nos vários domínios, e portanto eu falo muito aí sobre os fatores que são relevantes para a competitividade, para a produtividade e para a melhoria da produtividade. O país deveria ter tido políticas muito focadas na produtividade e não teve. E o que é que aconteceu? O endividamento, a competitividade não melhorou, os déficits externos aumentaram, o endividamento aumentou e o país fragilizou-se do ponto de vista financeiro. E, portanto, não admira que a crise, quando nos bateu à porta em 2008, tenha tido o impacto que teve, porque o país estava fragilizado. E estava fragilizado não foi pela questão do agravamento do déficit, da dívida naquela altura, no momento da crise. Isso também contribuiu, atenção, não estou a escamotear essa questão. Agora,
a crise bateu forte porque o país já estava fragilizado e vinha de passado. A nossa dívida aumentou de uma forma muito forte. Ela passou para mais de 300% do PIB. Em 2007, 2008 estava nesse nível. Portanto, era das maiores dívidas a nível europeu. E, portanto, numa situação de turbulência e de incerteza nos mercados financeiros, os mercados olham para um país que deve tanto, começa a ter dúvidas que este país algum dia seja capaz de pagar o que deve. E daí as dificuldades financeiras com que o país se confrontou. Claro, e de facto mudam-se os tempos, mas os desafios Sim, mantêm-se. é isso. Fernando Teixeira dos Santos, muito obrigado por ter estado sob escuta. Foi um prazer, muito obrigado. Sim.